Hoje eu quero trazer para você uma discussão interessante. Já encontramos centenas de relatos sobre o dilúvio em vários povos. O que isso significa? É sobre isso que vamos conversar hoje. Interessante. Preste atenção. Vamos lá. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 96º vídeo. E terminando aqui o capítulo 8, né? Assim, encerrando a história do dilúvio, eu queria que a gente olhasse o seguinte agora, um conteúdo interessante, porque, gente, todos os povos da terra onde a gente chegou, a gente descobre narrativas que remetem a uma inundação global. Então, é sobre isso que eu quero ver. Vejam vocês, quando a gente olha para as narrativas, as narrações, né? As histórias contadas dos ancestrais de cada povo, nós encontramos paralelos interessantes com a Bíblia. Exemplo, a origem do universo, a Bíblia trata, mas outros povos tratam também. Sobre a existência de um lugar especial, um jardim, um lugar onde não havia nada de errado. A Bíblia fala, outros povos também, nas suas narrativas. A questão da desobediência também é retratada pela Bíblia e por muitas mitologias que estão, e enredos e histórias ao redor do mundo. Também que a vida antes do dilúvio se vivia muito mais. Não é só a Bíblia que fala isso, vários povos falam isso também. Quer ver só outro ponto? Que havia um único idioma. E a Bíblia narra esse episódio na passagem que conversaremos sobre a Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis. Vamos chegar lá. Agora, de todas essas histórias, com exceção da origem do universo, que tem todas elas, a outra história que é conhecida por todos os povos, repetida por todos os povos, é a história do dilúvio de Noé. Eu não sei como você interpreta isso. Você admitiria que todos os povos do planeta Terra, os povos mais distantes, as tribos aborígenes, as tribos indígenas, de todos os cantos do planeta, tiveram a mesma ideia? Inventaram a mesma história? A título de que isso, gente? Ou essas histórias são ecos de um fato histórico que aconteceu? Essa é a questão. E quando eu vejo esses relatos todos em todos os povos, é exatamente isso, é assim que eu interpreto. Apesar das suas peculiaridades, diferenças, nome de Deus, o nome de pessoas, nome de lugares, especificações da própria terra, mas eu enxergo como um resíduo, um eco de uma história que de fato aconteceu. Olha, já aconteceu comigo o seguinte, chegarem para mim e dizer, olha, fulano morreu. 30 minutos depois,
a esposa de fulano morreu. Eu disse, mas não é possível, morreu também? Morreu de quê? Ah, morreu de cólera. Mas na praia, 7 horas da manhã? Eu não estou falando nomes aqui por questões óbvias, né? Quando eu fui ver, o que era? Ah, morreu ele. De fato, estava caminhando 7 horas da manhã, numa praia, teve um infarto no miocárdio, morreu. Eu estava a 5 quilômetros de distância do fato. 40 minutos depois do fato, 2 histórias bem diferentes tinham chegado. Eu nunca duvidei da morte, de que havia um fato real. Morreu ele ou morreu ela? Morreu assim, morreu assado. Eu sabia que tinha alguma coisa trocada, mas eu nunca duvidei de que tinha acontecido alguma coisa. Saí, fui ao encontro e descobri a história certa. Pronto, está resolvido. A mesma coisa, quando eu olho para todas essas histórias contadas dos povos sobre o dilúvio e todas elas se parecem, eu não tenho a menor dúvida de dizer, todas essas histórias são lembranças de um fato verídico que aconteceu. Agora, com o passar do tempo e à medida que os povos iam se distanciando do próprio Deus, da revelação, eles foram incluindo particularidades, ideias, crendices, enfim, uma porção de coisas ali e elas ficaram diferentes também. O relato bíblico, que é um relato sóbrio, verificável, nos dá todas as bases daquilo que de fato aconteceu, assim como nós temos visto aqui. De qualquer maneira, quando você pega todas essas histórias e você coloca uma do lado da outra, e essas histórias podem, como eu já disse, podem ser achadas na internet, você encontra aí 5 características assim que são repetidas em todas elas. Número 1, houve uma inundação. Todas elas falam isso. 2, houve um grupo de pessoas e animais que foi salvo. 3, houve uma embarcação que abrigou esse grupo de pessoas e animais. 4, essa inundação foi provocada pela ira de Deus ou de deuses, conforme os relatos. No caso da Bíblia, Deus Criador. E 5, a ira do Deus ou dos deuses foi por causa da maldade do ser humano. Pronto. Esses 5 pontos você encontra em todos os relatos de dilúvio. Agora, com as mais diversas peculiaridades. Mas você encontra convergências que são importantes. E aí você pode dizer, não, espera aí, esse fato realmente aconteceu. Ainda que os testemunhos divirjam em detalhamentos, peculiaridades, mas o grosso está aqui. Houve uma inundação, houve um grupo de pessoas e de animais que foi salvo, houve uma embarcação para abrigar esse grupo de pessoas e animais, essa inundação foi provocada pela ira de Deus ou de deuses, e essa ira dessa divindade ou de divindades aconteceu por causa da maldade do ser humano. Pronto, está aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia traz o relato efetivo, coerente, sóbrio, do que de fato aconteceu e pode ser verificado. As marcas estão aí, né?
mas todos os povos dão testemunhos de que houve uma inundação. Então, assim a gente termina o relato do dilúvio e a gente vai para o capítulo 9 a partir de agora, onde a gente vai encontrar ainda Deus conversando e dando instruções para Noé e os seus familiares para repovoamento da terra. Olha, tem coisa interessante ali, não deixa de participar não. Vem aí coisas difíceis, pesadas, algumas encrencadas. Vamos nos debruçar sobre o capítulo 9, porque tem coisa boa que vem aí, ok? Curta aí, inscreva-se no canal, faça perguntas, comentários, compartilhe e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.